Antes de mais nada, bem-vindos aqui a este ciclo webinar. O meu nome é Rui Rezende e hoje calha-me apresentar a promoção da liderança e a eficácia das equipas ao nível do desporto. Como eu estava a falar, então, este webinar é sobretudo relacionado com o desporto. Portanto, com o desporto, a ideia é nós promovermos uma eficácia dos líderes desportivos, portanto, neste caso, dos treinadores. Bom, então, entrando já naquilo que é a nossa proposta, que é o modelo de eficácia de liderança. Basicamente, nós temos três hipóteses e uma delas é a primeira, que é a hipótese da congruência. O que é que isto significa? Significa que nós queremos levar à prática uma determinada ideia a que chamamos uma filosofia de liderança. Depois, essa filosofia de liderança tem uma aplicabilidade através daquilo que nós chamamos uma prática de liderança. Portanto, uma ideia, nós vamos colocar essa ideia em prática quando estamos a liderar os nossos atletas, a nossa equipa técnica. Portanto, essa prática de liderança tem origem numa ideia, num pensamento que nós chamamos filosofia de liderança. E aqui a seguir, a grande novidade daqui do modelo que nós apresentamos e que é uma das deficiências que nós detectamos na liderança de equipas, nomeadamente de equipas desportivas, que é os indicadores de liderança. E os indicadores de liderança, o que são? São nem mais nem menos que a avaliação da prática de liderança. Onde é que entra aqui a hipótese da congruência? A hipótese da congruência tem o seguinte significado, é que quanto mais perto quanto mais perto a prática for da ideia idealizada, provavelmente mais eficaz vai ser o líder. Portanto, nós estamos a tentar completar todo um ciclo que vai desde o pensamento à sua aplicação prática e depois de termos indicadores que nos permitam validar se de facto a nossa ideia está a ser concretizada na prática. Para isso, nós enquadramos aqui uns perfis ótimos de liderança, que nós chamamos estilos de liderança, que são muito conhecidos, que é no caso é tomada de decisão, o estilo transacional e o estilo transformacional. Mais para a frente vou falar um pouco mais sobre estes perfis que nós consideramos serem fundamentais e que fazem parte do modelo de eficácia de liderança que nós propomos. Claro que há situações que não só o líder não consegue controlar totalmente, ou seja, há aquilo que nós chamamos aqui antecedentes de liderança, que são as características da situação, portanto, o contexto onde nós vamos trabalhar, que é diferente de local para local. Portanto, no caso do desporto, se formos treinar homens, se formos treinar mulheres, se formos treinar na formação jovens, masculinos ou femininos, as situações são obviamente diferentes. Se eventualmente temos um contexto em que há muita possibilidade de meios de treino, nomeadamente de bolas, de campos, de espaço, ou pelo contrário, se temos uma situação em que temos muita escassez desses meios. Outra situação é as características do líder, ou seja, a sua personalidade, aquilo que ele é enquanto pessoa, enquanto profissional e, obviamente, também as características dos membros da equipa. Como é que a minha equipa é constituída, não só a nível dos atletas, mas também a nível da equipa técnica, se ela existir, mas também, e muito importante, às vezes, a nível dos dirigentes que acompanham a equipa. Bom, e a pergunta que se fará é assim, este modelo tem aplicação no desporto? Nós consideramos que sim, e vamos então começar pelos ciclos de liderança, que é uma parte fundamental do modelo. Portanto, voltando a concretizar a ideia, nós primeiro temos que ser capazes de formular uma filosofia de liderança que são nem mais nem menos que as ideias e princípios que fundamentam a liderança, assim como também devem estar incluídos os objetivos que eu tenho enquanto líder.
E isto depois vai ter uma implicação. Essa implicação é aquilo que nós denominamos de prática de liderança, que são a implicação como? São os comportamentos que nós queremos que os nossos atletas, nossa equipa técnica, adquira para atingir a nossa ideia de liderança, ou se quiserem, a filosofia de liderança. Tendo como indicador a avaliação desta mesma prática. Portanto, mais uma vez, para reforçar um pouco a ideia anterior, nós temos a ideia, temos a prática e temos que, obviamente, ter uma possibilidade de medir se, de facto, a nossa prática coincide com a nossa filosofia de liderança. Eu aqui vou dar até um exemplo no desporto que é bastante conhecido e costumamos até utilizar esse exemplo, que é, imaginem, para perceber esta coisa da filosofia e da prática, imaginem um treinador que tem como filosofia, por exemplo, da formação de atletas que todos devem jogar, porque o jogo é importante para a sua evolução enquanto atletas, mas depois, na prática, chega à competição e só coloca os melhores jogadores para ganhar o jogo. Ou seja, aqui há uma incongruência entre aquilo que ele diz e aquilo que ele pratica. Portanto, o que nós vamos procurar fazer é que entre aquilo que o treinador pensa, a ideia que ele tem para a equipa e aquilo que ele faz, que haja essa congruência de ação e de atitudes. Bom, então a pergunta que farão os colegas que estão aqui a assistir é: como é que eu operacionalizo isto? Ou seja, por onde é que eu devo começar? E então a ideia é ter uma ideia, mas essa ideia é uma ideia qualquer, é bom que seja uma boa ideia. Portanto, diríamos que o treinador tem que trabalhar a sua ideia, tem que ganhar consciência daquilo que pretende para a equipa. O que acontece muitas vezes é que o treinador aplica uma determinada ideia, uma determinada filosofia, sem ter grande consciência dela. E então faz porque vê os outros a fazer, faz porque tem ideia que assim é que vai resultar, mas de facto tem pouca consciência dessa ideia. O que nós queremos aqui com estas atitudes, com esta ação, é potenciar de facto a consciência do treinador naquilo que vai realizar. Bom, e nós temos aqui algumas ideias que sugerimos como boas ideias. Por exemplo, proporcionar uma experiência positiva pelo desporto, estimular a permanente separação dos atletas no treino e na competição, estimular a autonomia e a corresponsabilização dos atletas no processo de treino e potenciar as capacidades dos atletas e o seu rendimento desportivo. Portanto, muito aqui através da instrução. E isto tudo ou baseado numa atitude positiva por parte do líder, que se materialize de uma forma específica de treinar, de instruir. Obviamente que deve estar assente numa vocação pessoal grande, não é? O líder é uma pessoa que tem que estar vocacionado para aquilo que vai fazer, tem que estar entusiasmado e, muito importante, debaixo de uma ética que seja aceitável e que seja também ela mesmo congruente com aquilo tudo que nós pretendemos levar a efeito. E qual é o efeito que nós queremos na equipa? Obviamente que o seu sentido coletivo seja atingido para de forma mais plena se manifestar, não só em treino, como também em competição, e eu diria também com o prazer de sentir pertença de um determinado grupo em que se está feliz. Ora bem, quais são as propostas que nós fazemos então para criar uma filosofia de treino? Antes de mais nada, dizer que na investigação com treinadores experts, tem sido claro que quanto mais esta filosofia pessoal de atuação existe, mais esta filosofia pessoal simples e concreta tem muito
muita relação com o sucesso esportivo, ou parece estar muito relacionada com o sucesso esportivo. Daí que muitas vezes perguntam assim, mas o que é isso da filosofia de treino? E nós diríamos, para ajudar os treinadores a construir a sua, que realizassem uma frase em que colocassem a ideia que querem para a equipa. Neste caso, nós vamos apresentar aqui um exemplo. Obviamente que as filosofias pessoais de cada um dos treinadores não podem ser copiadas, porque têm têm muitas condicionantes, não é? Que nós já falámos, o contexto, onde vão estar e, sobretudo, a própria personalidade do treinador. Eu vou ler aqui esta frase. Como treinador, desejo que os meus atletas tenham satisfação com a superação pessoal, entendam o treino de forma autónoma e sejam corresponsáveis com os objetivos da equipa. Portanto, eu nesta frase, vou-me assumir como treinador, nesta frase diríamos que queremos 3 coisas que são básicas. Uma é a superação, uma é trabalhar para a autonomia e outra fazer com que os atletas sejam corresponsáveis. Pronto. Eu costumo, quando estamos a trabalhar com os treinadores nestas frases, a frase que o treinador vai chegar não é uma frase que pode estar permanentemente em ajustamento. O que interessa é que o treinador vá tendo consciência daquilo que pretende fazer. Mais uma vez, ter uma ideia bem clara na sua cabeça sobre o que pretende atingir com os seus atletas. E então, como é que nós passamos esta situação para a prática? Ou seja, como é que passamos do plano das ideias para a prática? Ou seja, como é que eu vou definir o meu plano de ação e de atitudes para com os meus atletas e com a equipa técnica? Então, o plano de ação passará por um comprometimento com o grupo através de uma gestão ativa na tomada de decisão, através de uma ajuda aos atletas para eles progredirem com instruções técnicas e táticas e físicas, o que for, e de forma individualizada, ou seja, pretendemos que haja um contributo pessoal de todos e então, nesse sentido, a individualização é muito importante. Obviamente que queremos que eles se identifiquem com o processo, portanto, eu vou, como líder, tentar apoiar os atletas nessa identificação com todo o projeto de trabalho da equipa e, obviamente, que o treinador deve ser aquele que vai, através do seu esforço, inspirar os atletas a trabalharem para a concretização dos objetivos da equipa. Quais são os efeitos que nós pretendemos na equipa? Que haja um grande envolvimento coletivo, que haja uma vontade de melhorar e esta vontade também de dar o máximo, ou seja, de ir em busca da performance de uma forma permanente. Dito isto, como é que eu vou passar então, quais são as condicionantes aqui desta filosofia de formação? No caso, o exemplo é educar para a autonomia e a corresponsabilização. Antes de mais nada, alguns pressupostos que o treinador tem que ter para exercer com competência a sua tarefa. Por um lado, é o domínio daquilo que nós chamamos as zoologias, que são as ciências que apoiam o treino esportivo, nomeadamente a fisiologia, a anatomia, a psicologia, a sociologia, ou seja, sejam elas de ciências sociais ou sejam elas ciências biológicas, o treinador tem que ser capaz de dominar estes conhecimentos para levar à prática o processo de treino. Também, como é óbvio, tem que ter um domínio e um conhecimento específico da modalidade esportiva que está a trabalhar, grande, porque obviamente que para ser eficaz enquanto líder tem que ser reconhecido como tal e o domínio da modalidade esportiva em causa tem que existir. Por outro lado, também tem que conhecer o contexto onde vai trabalhar, que é fundamental para que saia, ou seja, é fundamental para que a eficácia da sua liderança seja potenciada, não é? Temos que saber o local onde vamos trabalhar, com quem é que vamos trabalhar e até que ponto é que eles podem responder às exigências que eu formulei na minha filosofia do treino.
como é que então vamos aplicar isto? Ou seja, mais uma vez, a ideia do treinador, a filosofia do treinador, neste caso aqui com as 3 palavras que nós sublinhamos da nossa frase: superação, corresponsabilização e autonomia, e depois, do outro lado, são os valores e os comportamentos que eu quero que os meus atletas venham a adquirir. Por exemplo, na superação, e já agora aqui um parênteses, que isto está um pouco relacionado com a minha modalidade esportiva, que é o voleibol, e nesse sentido, os exemplos que eu vou dar aqui são um pouco do voleibol. No caso da superação, o que é que nós vamos pretender? Vamos pretender que os atletas sejam competitivos. Isto significa o quê? Significa que o treinador, quando estiver a planear os seus exercícios, vai ter que ter permanentemente esta situação da competição presente. Ou seja, os exercícios que irei colocar na prática vão procurar ser competitivos. E passar a ideia para os atletas que todas as vezes contam para melhorar e, por exemplo, que um comportamento que nós vamos querer adquirido é que o atleta tem que lutar por todas as bolas, nenhuma bola está perdida até que ela, neste caso, toque no chão. No caso da corresponsabilização, uma das coisas que aqui está, que vamos tentar demonstrar, é que nós queremos que todos os atletas sejam treinadores no campo. Ou seja, nós queremos valorizar o atleta na sua ação enquanto atleta, mas também queremos dar um poder ao atleta de ser treinador do seu próprio colega. Com isso, estimular o desenvolvimento cognitivo, o entendimento do jogo, para além daquilo que é a sua própria execução. E também queremos que eles façam isto de forma autónoma, ou seja, cada vez mais percebam a razão pela qual estão ali e o que é que têm que fazer para a melhoria da equipa. Eu aqui, como exemplo, trouxe um pequeno exercício que pretende desenvolver, no caso, o passe, portanto, o segundo toque do distribuidor para os atacantes. A história deste exercício veio e era com atletas muito jovens, e veio de um jogo em que o segundo toque não teve a qualidade que era expectável. E então, em conversa com os atletas, eles também decidiram, lá está, tomada a decisão partilhada e ativa, eles ficaram sensibilizados para a necessidade de treinar esta situação. E eu criei aqui um exercício que os propus, em que eu, como treinador, não participava ativamente no exercício. Ou seja, o exercício era iniciado por um atleta e eles tinham autonomia para resolver as situações. Portanto, neste caso, para vocês entenderem um bocado o exercício, o TX, que é o atleta treinador, lança a bola para o atleta P, que neste caso é o passador, que vai passar a bola ou para a frente ou para as costas para treinar então o passe. Ora bem, onde é que está aqui a corresponsabilização? A corresponsabilização é que o treinador, atleta, vai estar a jogar ou vai ter que colocar a bola tão difícil quanto possível, de forma a permitir o sucesso de P, mas também a simular aquilo que acontece no jogo, e também tem outras 2 obrigações, que é emitir palavras-chave de acordo com a performance que o passador executou em cada momento. E os outros atletas que estão nas pontas, que são o X com o asterisco, avaliam e entusiasmam o colega na perseguição do objetivo. Ora bem, aqui os 4 estão a funcionar como um grupo de forma autónoma e, por outro lado, também corresponsável com o rendimento do passador. Esta situação, portanto, está perfeitamente definida, os atletas sabem como fazer, sabem como contar. Eu vou já, no próximo slide, vou já mostrar como é que se pode realizar essa contagem, a proposta, no caso do exercício, mas queria aqui sublinhar uma situação, que é: o treinador dedica grande parte dos seus feedbacks a trabalhar o atleta-treinador. O que significa o quê? Significa que os feedbacks em relação à performance são dados pelo atleta-treinador
E o treinador está a gerir a atividade, mas gera a atividade sobretudo corresponsabilizando o colega que neste caso estava a fazer de atleta-treinador. Para verem só a organização do exercício, portanto, nunca nos podemos esquecer, se eu quero que eles sejam competitivos, tenho que dar uma possibilidade deles perceberem se estão a melhorar ou se não estão a melhorar e ao mesmo tempo, serem competitivos uns com os outros. Neste caso, por exemplo, o exercício rodaria para o outro atleta quando eles conseguissem chegar aos 15 pontos ou em 10 tentativas tentar fazer 20 pontos. O grupo teria que realizar 2 rotações e no fim comunicar quantos pontos atingiu na sua globalidade. Portanto, a ideia consciente de estar sempre permanentemente a contar o seu próprio rendimento, ou seja, o critério de sucesso que eles vão atingindo e que pode dar um score que lhes permita saber se estão a evoluir neste caso, na ação técnica do passe. Portanto, a avaliação mais concreta eram 3 pontos se a bola chegar ao alvo, 2 pontos, 1 ponto, 0 pontos. Eles permanentemente estão a contar. Portanto, nós, o que tentámos agora explicar foi, de facto, como é que da ideia, portanto, da filosofia, nós vamos para a prática. Como é que levamos essa prática para concretizarmos a tal ideia que formulamos anteriormente. Muito bem. E agora é talvez a parte mais difícil, que é como é que nós vamos avaliar se de facto a nossa ideia está a corresponder à prática. Muito bem. Há aqui 3 possibilidades no desporto. Eu diria que há critérios qualitativos, como exemplo, questionar os atletas sobre a forma como estão a sentir o treino, se estão a sentir que estão a evoluir, se estão a sentir que melhoram, quais são as opiniões deles. Portanto, é uma forma de nós avaliarmos e apreciarmos se de facto está a corresponder à ideia que nós tínhamos previamente. Depois há os quantitativos, e aqui o melhor exemplo talvez sejam as estatísticas da performance em competição. Quase todos os treinadores já têm estatísticas sobre a forma como a sua equipa está a jogar. Imagino, por exemplo, no handball, quantas bolas é que eu consigo roubar à equipa adversária e depois passei para o contra-ataque, ou quantas vezes é que consegui chegar à baliza e a bola atingiu mesmo a baliza com perigo. Bom, há situações, no caso do voleibol, por exemplo, se a eficácia do serviço corresponde àquilo que eu tinha idealizado. Bom, todas as estatísticas podem servir para nós avaliarmos se de facto os atletas estão a ir de acordo com a ideia que nós tínhamos para a equipa. E aqui a novidade serão os exercícios critério. E o que é que serão exercícios critério? Bom, como a maior parte dos treinadores, também para dar um exemplo, a maior parte dos treinadores e das equipas, no início da época desportiva, fazem testes físicos e testes médicos. E os testes físicos, o que é que pretendem? Pretendem avaliar se a condição física da equipa, não só a nível individual, mas também a nível coletivo. Ora bem, perguntarão assim os colegas, bom, e como é que nós vamos medir se os atletas estão mais autónomos ou se estão mais corresponsáveis com a nossa filosofia de treino? Bom, essa é talvez a parte mais difícil, mas eu regressando ao exemplo anterior, se eu criar um score, portanto, naquele exercício que eu demonstrei, que eu expus anteriormente, se eu colocar um score para a equipa, imaginem em que a emissão dos feedbacks e a forma como se organizam também é pontuada, eu posso criar um score para saber se eles de facto também, não só tecnicamente, já estão a evoluir, mas se também nas áreas que eu defini como fundamentais, como no caso a autonomia e a corresponsabilização, se eles estão a avançar também nessas ideias. Portanto, os exercícios critérios que nós propomos são exercícios que sirvam
para testar se de facto a nossa filosofia está a ser aplicada na prática e se a equipa está a corresponder da forma como nós desejaríamos que ela correspondesse. Claro que estes exercícios terão que ser feitos de acordo com a filosofia, portanto são exercícios que são pessoais. Nós temos aqui um artigo publicado com 3 propostas em que explicamos esta noção de exercícios critérios e temos 3 propostas apresentadas como exemplo no handball, no voleibol e no futebol. Quais são os efeitos que nós pretendemos na equipa? Mais uma vez, uma grande motivação e um forte desejo de superação. Portanto, isto reparem, sentimento coletivo, sentimento de superação é o que está presente nesta nossa ideia. Bom, e voltando aqui à forma como nós pretendemos potenciar a nossa eficácia de liderança. Tem reforçar aqui os estilos de liderança, pensando num perfil ótimo de levar esta liderança avante. Bom, temos então a parte da tomada de decisão enquanto estilo de liderança, que se pauta por uma gestão ativa centralizada ou descentralizada, ou por uma gestão passiva. Nós diríamos que para um perfil ótimo de liderança, a gestão ativa deve ser descentralizada se possível. É claro que isto vai depender dos grupos com quem estamos a trabalhar, se estão mais adultos, se são capazes de facto tomar decisões ou se ainda estão muito inseguros, ainda pouco preparados para ajudar a tomar decisões para o funcionamento do grupo. Depois temos, naquilo que chamamos de liderança transacional, temos 2 tipos de feedback, é o positivo e o negativo. Diríamos nós que para alcançar um perfil ótimo de liderança, quanto mais feedbacks positivos nós conseguirmos emitir durante o processo de treino, mais próximos estamos de alcançar um perfil ótimo de liderança. O que não quer dizer que não haja às vezes necessidade de emitirmos um feedback negativo, como é óbvio, não é? Se um atleta teve um comportamento inadequado, não vamos estar a dar um feedback positivo porque não fazia sentido nenhum. Mas de qualquer forma, na nossa atitude, lá está, sublinhando, para alcançar um perfil ótimo de liderança, nós diríamos que o treinador deve emitir o mais possível feedbacks positivos. E, finalmente, a liderança transformacional que se apoia em 5 pontos. Que é a visão, ou seja, nós, como treinadores, passarmos para a equipa uma ideia de futuro que pode ser alcançável, que é desafiante e que seja assumida por todos. Por outro lado, nós próprios, como treinadores, devemos inspirar a que o atleta evolua, se supere. Portanto, a inspiração como fator de exemplo por parte do treinador deve estar presente. Basear-se mais uma vez na instrução que significa o domínio que eu tenho não só da modalidade, mas a forma como eu sou capaz de operacionalizar esta instrução para que o atleta e a equipa evoluam. Depois, a individualização, ter o cuidado de ser capaz de treinar todos e cada um durante o processo de treino e olhar para o atleta, para a pessoa, para além do atleta. Não é? Este apoio pessoal tem esse significado. Olhar para o atleta, olhar para a pessoa, para além do atleta, ou seja, percebermos que o atleta não faz só desporto, tem também vida, normalmente estuda ou trabalha, tem família e esse apoio é muito importante para potenciar a eficácia de liderança e para que o atleta aceite essa mesma liderança. Portanto, estes fatores todos conjugados indicam-nos ou permitem-nos dizer que estaríamos mais próximo do tal perfil ótimo de liderança. Portanto, para concluir, aqui vamos falar daquilo que pode favorecer ou não a liderança.
que são as características situacionais, portanto, são coisas muito importantes, como os diretores do nosso clube, o local onde nós trabalhamos, digamos, as condições que a equipa tem para levar a efeito a sua tarefa, as características e a personalidade do treinador, que são importantes e que nós acreditamos que podem ser trabalhadas no sentido de favorecer a liderança e lá está, de novo, alcançarmos o tal perfil ótimo de liderança, e as características dos membros da equipa, que também são fundamentais. Por vezes o treinador gostaria de treinar com outros atletas, que não aqueles que tem, e isso obviamente vai influenciar a forma como vamos liderar. Obrigado pela vossa atenção